Livro Conselhos para a Igreja, de Ellen G. White, capítulo 1. Uma visão acerca da recompensa dos fiéis. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo me sobreveio e pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento no mundo, mas não o pude achar. Quando uma voz me disse: "Olha novamente, olha um pouco mais para cima." Com isso olhei mais para o alto e vi um caminho reto e estreito, levantado em um lugar elevado do mundo. O povo do advento estava neste caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Havia uma luz brilhante colocada por trás deles, no começo do caminho, a qual um anjo me disse ser o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os seus pés, para que assim não tropeçassem. Se conservassem o olhar fixo em Jesus, que se achava mais precisamente diante deles, guiando-vos para a cidade, estariam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava muito longe e esperavam nela ter entrado antes. Então Jesus os animava, levantando seu glorioso braço direito, e de seu braço saía uma luz que incendia sobre o povo do advento, e todos clamavam Aleluia. Outros, temerariamente, negavam a existência da luz atrás deles, e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. Então a luz atrás deles desaparecia, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam do caminho para baixo, no mundo tenebroso e ímpio. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que era um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, o Espírito Santo nos envolveu, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Os 144.000 estavam todos selados perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito: Deus, Nova Jerusalém. E tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa de nosso estado feliz e santo, os ímpios enraveceram-se e arremeteram violentamente para lançar mão de nós, a fim de lançar-nos à prisão. Quando estendemos a mão em nome do Senhor, eles caíram indefesos ao chão. Foi então que a sinagoga de Satanás, aqueles que haviam escolhido seguir a Satanás, reconheceu que Deus nos havia amado, que lavávamos os pés uns dos outros e saudávamos os irmãos com ósculo santo, e eles adoraram a nossos pés. Logo os nossos olhares foram dirigidos ao oriente, pois aparecera uma nuvem escura, aproximadamente da metade da mão de homem, a qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos nós, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava mais e mais clara e brilhante, até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos, entoando um cântico agradabilíssimo. E sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Os cabelos brancos e anelados caíram-lhe sobre os ombros, e sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham a aparência de fogo. Em sua destra trazia uma foice aguda, e na mão esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo, que profundamente penetravam seus filhos. Todos os rostos empalideceram, e o daqueles a quem Deus havia rejeitado se tornaram negros. Todos nós exclamamos então: quem poderá estar em pé? Estão as minhas vestes sem mancha? Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo de terrível silêncio. Quando Jesus falou: aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro serão capazes de estar em pé. Minha graça vos basta. Com isso nos iluminou o rosto e encheu de alegria o coração. E os anjos tocaram mais fortemente e tornaram a cantar, enquanto a nuvem mais se aproximava da terra. Então a trombeta de prata de Jesus soou, ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo.
olhou para as sepulturas dos santos que dormiam. Ergueu então os olhos e mãos ao céu e exclamou: Despertai, despertai, despertai vós que dormis do pó, e levantai-vos. Houve um forte terremoto, e as sepulturas se abriram, e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144.000 clamaram Aleluia, quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante fomos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. Todos nós entramos na nuvem e tínhamos 7 dias ascendendo o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com suas próprias mãos as colocou sobre a nossa cabeça, deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Ali sobre o mar de vidro, os 144.000 foram um enquadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com suas coroas. E todos estavam vestidos com um glorioso manto branco. Dos ombros aos pés, havia anjos de todos os lados em redor de nós quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, fê-lo girar sobre seus luzentes gonjos e nos disse: Lavaste as vossas vestes em meu sangue, permanecestes firmes pela minha verdade, entrai. Todos entramos e sentimos ter direito à cidade. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio de pura água. E de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado, outro, ambos de ouro puro e transparente. A princípio pensei que via 2 árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim estava a árvore da vida, em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos, e seu fruto era esplêndido, tinha o aspecto de ouro misturado com prata. Todos nós fomos debaixo da árvore e sentamo-nos para contemplar o encanto daquele lugar, quando os irmãos Fitch e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino, e a quem Deus depusera na sepultura para os salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Tentamos lembrar nossas maiores provações, mas pareciam tão pequenas em comparação com o eterno peso de glória muito excelente que nos rodeava que nada podemos dizer, e todos exclamamos: Aleluia! É muito fácil alcançar o céu. E tocamos nossas gloriosas harpas, e fizemos com que as arcadas do céu reboassem. Com Jesus à nossa frente, descemos todos da cidade para a terra, sob uma grande e íngreme montanha, que, incapaz de suportar a Jesus sobre si, partiu-se em 2, formando uma grande planície. Olhamos então para cima, e vimos a grande cidade, com 12 fundamentos, e 12 portas, 3 de cada lado, e um anjo em cada porta. Todos exclamamos: a cidade, a grande cidade vem de Deus descendo do céu. E ela veio e se pôs no lugar em que nos achávamos. Pusemos então a observar as coisas gloriosas fora da cidade. Vi ali casas belíssimas, que tinham a aparência de prata, apoiada por 4 colunas marchetadas de pérolas preciosas, muito agradáveis à vista. Destinava-se à habitação dos santos. Em cada uma havia uma prateleira de ouro. Vi muitos dos santos entrarem nas casas, tirarem sua coroa resplandecente e pô-la na prateleira, saindo então para o campo ao lado das casas, para lidar com a terra. Não como temos de fazer com a terra aqui. Não, absolutamente. Uma gloriosa luz lhes resplandecia ao redor da cabeça, e estavam continuamente louvando a Deus. Vi outro campo repleto de todas as espécies de flores, e quando as apanhei, exclamei: elas nunca murcharão. E em seguida vi um campo de relva alta, cujo belíssimo aspecto causava admiração. Era uma vegetação viva e tinha reflexos de prata e ouro, quando magnificamente se agitava para a glória do Rei de Jesus. Entramos então num campo cheio de todas as espécies de animais. O leão, o cordeiro, o leopardo, o lobo, todos juntos em perfeita união. Passamos pelo meio deles e pacificamente nos acompanharam.
Dali entramos num bosque, não como os escuros bosques que aqui temos, não, absolutamente, mas claro e por toda parte glorioso. Os ramos das árvores agitavam-se de um para o outro lado, e todos exclamamos: moraremos com segurança na solidão e dormiremos nos bosques. Atravessamos os bosques, pois estávamos a caminho do Monte Sião. No trajeto, encontramos uma multidão que também contemplava as belezas do lugar. Notei a cor vermelha na borda das suas vestes, o brilho das coroas e a alvura puríssima dos vestidos. Quando os saudamos, perguntei a Jesus quem eram eles. Disse que eram mártires, que por ele haviam sido mortos. Com eles estava uma inumerável multidão de crianças, que tinham também uma orla vermelha em suas vestes. O Monte Sião estava exatamente diante de nós, e sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios. Eu vi as crianças subirem, ou se preferiram fazer o uso de suas pequenas asas e voar ao alto das montanhas e apanhar flores que nunca murcharão. Para embelezar o lugar, havia ao redor do templo todas as espécies de árvores: o bucho, o pinheiro, o cepestre, a oliveira, a murta, a romanceira e a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele local. E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144.000 entraram neste lugar. E nós exclamamos: Aleluia! Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Oh, se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra, em que estavam gravados com letras de ouro os nomes dos 144.000. Depois de contemplar a beleza do templo, saímos, e Jesus nos deixou e foi à cidade. Logo lhe ouvimos de novo a delicada voz dizendo: vinde, povo meu, viestes da grande tribulação, fizestes a minha vontade, sofrestes por mim. Vinde à ceia, pois eu me cingirei e vos cingirei. E nós exclamamos: Aleluia, glória! E entramos na cidade. E vi uma mesa de pura prata, tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Disse ele: agora não. Os que comem do fruto deste lugar não mais voltam à terra. Mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás do fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse: deves novamente voltar à terra e relatar a outros o que te revelei. Então hoje me trouxe mansamente a este mundo escuro. Algumas vezes penso que não mais posso permanecer aqui. Todas as coisas da terra parecem demasiado áridas. Sinto-me muito solitária aqui, pois vi uma terra melhor. Oh, tivesse eu asas como a pomba, e voaria e estaria em descanso. Primeiros Escritos 14 a 20.